Marilena Soneghetti é autora de obras de crônicas e poesias. Entre as publicações está o livro Trança, leitura nostálgica que resgata detalhes da infância e adolescência da autora. O foco do livro é o centro de Vitória das décadas de 50 e 60, oportunizando ao leitor uma viagem no tempo. Marilena também é membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com a escritora Marilena Soneghetti. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marilena. Obrigada, o prazer é todo meu. Marilena, nós estamos com vários livros seus aqui hoje para conversar um pouquinho. Mas eu queria começar pelo livro Tranças. Foi um livro que foi lançado em 2001 e ele faz um registro de coisas da infância da senhora. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Pois é, você quer enfocar o Trança da primeira edição ou já falar? Vamos falar da primeira edição primeiro, depois a gente fala do projeto. Tá bom. O Trança, ele surgiu meio por acaso. Eu gosto de escrever, naturalmente. Até então eu fazia muita poesia e pouca crônica, mas escrevi algumas crônicas, reminiscências da minha infância, da minha juventude, da Vitória do meu tempo, do meu tempo de criança, né? E Praia da Costa, Vila Velha, que são os lugares onde eu mais vivi essa fase da minha vida. E resultou que as crônicas, segundo a opinião de Reinaldo Santos Neves, estavam muito boas e ele as colocou na revista Você, da UFES. Aí foi ótimo, foi um ótimo começo, porque isso me incentivou, eu comecei a escrever mais crônicas, e quando eu dei por mim eu estava com um montão delas. E aí foi editado, o próprio Reinaldo falou, Marilena, já está na hora de você editar um livro, né? Já tem tanta crônica aí que você juntou e tal. Então eu fiz o Trança. Então foi muito por acaso, eu não tive a intenção de fazer um livro de reminiscências, mas acabou saindo um livro de reminiscências. E o título Trança tem tudo a ver comigo, porque a vida inteira eu usei trancinhas, porque meu cabelo era muito rebelde, eu vivia descabelada, então minha mãe me obrigava a usar as trancinhas. Então era muito característico de mim, né? Como a senhora comentou, o livro retrata, um dos locais que o livro retrata é o centro de Vitória. E a senhora comentou também, antes da gente começar, que é lá da década de 45 a 60. Como era esse cenário assim? Ai, era lindo. Vitória era uma cidade agradabilíssima, tranquilíssima, fresca, porque não havia aquele monte de prédios na orla, né? Então, era uma cidade, vento até demais. A gente usava aquelas saias muito rodadas, cheias de anáguas, o vento levantava a saia, tinha que estar segurando. Era um barato. Então, era uma cidade linda, limpa, agradável, onde todo mundo, de uma certa forma, se conhecia, porque era quase uma cidade interior, né? As famílias frequentavam os mesmos locais, o Clube Vitória, o Cine Santa Cecília, São Luís, o Glória, o Carlos Gomes. Então, a sociedade que vivia no centro, de um modo ou de outro, todo mundo se conhecia, sabia quem eram as famílias, quem era quem, né? Então, era muito agradável, muito linda também. Parque Moscoso era muito bonito. Tinha, assim, uma aura de parque francês, com aquelas pontezinhas. Eu adorava perambular por ali. Era uma cidade agradável. Essa cidade que a senhora retratou no livro, a senhora acha que era melhor do que a gente tem hoje? Olha, para falar a verdade, eu vou muito pouco ao centro de Vitória. E às vezes que eu vou, eu quase me assusto, porque é um movimento tão grande. Primeiro que eu já não conheço ninguém, né? Então a mudança é tão drástica. E eu sou uma pessoa que gosta muito de bucolismo, de tranquilidade, sabe? E centro de Vitória não me atrai mais tanto, não, embora tenha algumas arquiteturas antigas que eu goste muito, né? Tem algumas coisas que permanecem e que eu acho que vale a pena serem trabalhadas e resgatadas. E acho que Vitória pode ser uma cidade maravilhosa se cuidar bem dela. Mas ela está meio violenta, ela está meio assustadora sob certos aspectos, né? Então, eu diria que no meu tempo era melhor. Nesse aspecto era melhor. Nesse aspecto. Agora, eu queria aproveitar e falar com a senhora sobre o projeto Nosso Livro. O livro Trança, ele ganhou uma outra versão. A gente está até com a versão aqui. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto. Isso foi uma grande surpresa para mim,
que eu conhecia o projeto Nosso Livro de anos atrás, e até eu tenho em casa ainda, era uma edição grande, quase um jornalzinho mesmo. E quando ouvi falar que ia ser refeita esse projeto, para minhas grandes surpresas, eu estava nele. Né? Fui das 4 primeiras escolhidas. A senhora, né, foi convidada, então, a participar? Fui convidada a participar. Então, o Luiz Guilherme Santos Neves com um livro de contos, o Pedro Nunes com um livro romance, o Luiz Busato com de poesias e eu com um livro de crônicas. Então, quer dizer, eles escolheram um gênero, cada um de um gênero, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido a escolhida, né? Fiquei orgulhosa e surpresa aquele. Mas precisou mudar alguma coisa na história? Não, aí ele ganhou uma edição ilustrada por Atílio Colnago, que é um dos maiores pintores capixabas. Gosto demais do trabalho dele. Fiquei feliz quando soube que coube a mim, ao meu livro, a ilustração do Atílio, que é muito linda, muito interessante. Mas não mudou nada, o livro está igualzinho. E essa versão vai chegar, né, às mãos das pessoas, chega às mãos das pessoas por meio de um jornal de grande circulação. Sim. Como é que a senhora vê esse tipo de ação para incentivar a leitura dos capixabas? Olha, acho imprescindível, porque, não sei se você já ouviu isto de outros autores, o autor capixaba tem dificuldade em veicular seu trabalho. Não, a mídia é meio restrita em relação... A mídia local, a própria mídia local. Não, fora então nem se fala, né? Se aqui ela não aparece muito, quanto mais fora daqui. Então, o livro capixaba fica meio escondidinho mesmo. Mesmo se você vai nas lojas, nas livrarias, às vezes está lá na última prateleira o seu livro. E essa ideia da Gazeta de divulgar pelo Espírito Santo todo, porque acaba o quê? O pessoal de Vitória mesmo, que me conhece, que conhece os autores, circula, vai aos lançamentos e tal. Mas e fora, nas outras cidades, que nunca me viram, que não me conhecem, quer dizer, a coisa fica muito família, muito amigo-amigo, né? Não cresce muito. E com essa divulgação que a Gazeta está dando, inclusive mandando para as escolas. Eu já fui, inclusive, visitar uma escola em Cachoeiro de Itapemirim, fui super bem recebida. Nossa, foi lindo, eles fizeram um trabalho lindo. E isso aí é uma abertura que até hoje a gente não teve, né? Isso é muito, muito bom. Eu espero que dê margem a maior crescimento, né? Eu quero aproveitar e falar também sobre um outro livro, na verdade o primeiro livro da senhora, que foi lançado em 1994, que é Nas Asas do Vento. Já é um livro de poesias, não é isso? Sim, um livro de poesia. Como é que foi essa primeira publicação da senhora? Isso aí foi o seguinte, eu faço poesia desde os 3 anos de idade. Minhas irmãs contam que eu subia em cima de uma mesa e desandava a inventar poesia, né? Coisa de criança. Mas, quer dizer, eu gostava, porque meu pai era poeta. E, muito frequentemente, papai lia poemas para gente, os dele e os dos outros. Então, a poesia foi uma constante no meu dia a dia, desde criança. Aí, eu escrevi. Aos 12 anos, papai fez publicar uma poesia minha. E a primeira foi publicada aos 12 anos. Depois, não publiquei mais, mas escrevia sempre. Tinha uma cestinha de Vime, dessas que vem com bombons no Natal. Eu guardava lá dentro, um monte de poesia. Aí, eu resolvi mandar para os concursos. Mandei um para um concurso aqui, um concurso ali. E sempre eu era, de alguma forma, classificada, né? Eu ganhava um 2º lugar, um 3º lugar, aí um 1º lugar, que me animava toda. Uma menção honrosa, ou como eu digo brincando, uma menção honrorosa também, mas sempre não passava em branco. Então eu falei, pô, eu acho que minha poesia agrada, né? Isso me animou muito. Então, peguei aquele monte que eu já tinha, fiz uma seleção e publiquei Nas Asas do Vento, que eu gosto muito dele, talvez seja primogênito, né? Gosto muito dele. Mas a senhora sempre pensou em escrever um livro ou aconteceu? Não, não era um plano. Eu não sou de planejar muitas coisas, não. Para mim, tudo acontece meio que por acaso. Eu gosto de brincar. Eu sou uma brincante da vida. Então, eu brinco com as coisas, eu brinco com a poesia, eu brinco com a crônica, eu brinco com a música, eu brinco um pouco com tudo, com a pintura. Eu faço um pouco de tudo, até circo já fiz, quando era pequena. Então, tudo vem me brincando e começa a acontecer, sabe? Acontece
começa a ter um resultado sem que eu me projete, sem que eu faça nenhum plano, começa a acontecer. É bacana. A senhora comentou do pai da senhora, que ele tinha um envolvimento muito grande com literatura. Ele, inclusive, foi membro da Academia Espírito Santense de Letras. Sim. Foi o grande influenciador da senhora? Totalmente. Meu pai era um apaixonado da literatura. Não apenas membro da academia, mas também do Instituto Histórico Geográfico. Foi um dos fundadores da Academia Humberto de Campos de Vila Velha. Participou da fundação da Academia Feminina de Letras, que naquele tempo era o Clube do Bolinha Menina Não Entra. E papai escrevia direto. Ele entrava pela noite adentro, escrevendo. Uma das minhas memórias de infância é papai no escritório dele. Naquele tempo, máquina de... Né, tec, 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 tec. Depois ele passou essa função para mim, escrevia a mão, e eu que era o tec, 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 tec. Então, eu fui secretária dele durante muito tempo, não só de poesia, como ele era vice-cônsul da Itália, e eu trabalhei com ele no vice-consulado, né? A gente fazia muito intercâmbio, os poetas iam lá em casa, levavam os poemas para papai opinar, havia sempre poetas lá em casa, Elmo Elton, e outros que agora não me ocorrem. Zé Augusto Carvalho era um grande amigo de papai, estava sempre lá. Então, a literatura era presente, direto. A gente lia muito, toda a família lia muito, eu especialmente, mais até que todo mundo, eu acho, e discutia com o papai os temas, os textos. Ele criticava também. Ele chegou a ler textos da senhora? Sim. Quando eu escrevia alguma coisa, eu mostrava para ele. Ele fazia comentários e não só incentivava, mas dizia, minha filha, isso aqui assim, se dava dicas, né? E eu, bem pequenininha ainda, eu já fazia tudo rimadinho, com métrica. Eu era craque, fazia bonitinho. Mas poesia não é métrica e rima, né? Poesia tem que ter algo mais. Mas, pelo menos, a técnica eu já dominava desde pequena. E ele fazia observações muito interessantes, né? E alguma outra pessoa da família da senhora tinha esse contato com a literatura? E a Mara, minha irmã que faleceu aos 42 anos, e a Mara era inspiradíssima. Ela tinha uma alma tão bonita, tão plena, tudo que ela escrevia era lindíssimo. Eu sempre digo que eu não vou chegar aos pés de Amara nunca. Ela escrevia mais poemas? Não, tudo. Só que ela produziu pouco. Ela casou, teve filhos, era casada com militar, viajou muito. Essas viagens atrapalham um pouco, né? Mas ela era uma pessoa inspiradíssima e realmente era uma alma de escola, ela era privilegiada, sabe? Foi fazer versos no céu. Provavelmente também foi influência da família. Sim, né? Sim, com certeza. Principalmente papai e a Mara. Os dois, foi muito forte a influência. Marilena, a gente tem mais 2 livros da senhora para conversar, mas eu quero conversar sobre eles daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo rápido. Ok. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo. O programa está recebendo hoje a cronista Marilena Soneghetti. Nós já falamos sobre 2 livros da senhora e eu queria falar um pouquinho agora sobre o Trilogia Poética, que é um livro de poesia. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Pois é, trilogia naturalmente são 3 livrinhos, né? São 3 Marilenas. Então, eu fiz o seguinte... O Castelã da Lua, que é o primeiro, ele lembra muito o Trança, está na mesma linha do Trança. Então, é a Nena, eu criança. A Nena, o meu lado, que não cresceu nunca, que tem um pouco de reminiscência, que tem um pouco dessa coisa que eu tenho dentro de mim, de ser muito simples, de ser... Talvez é um livro até ingênuo, sabe? Então, é o livro da Nena. Por isso chama Castelã da Lua, porque eu vivia no mundo da lua mesmo. O segundo livro chama-se Claridade. Já muda um pouquinho, já é uma Marilena, digamos, dos afetos. Eu falo das pessoas que eu amo, não de ninguém em particular, né? Dos afetos em si e da minha vida no decorrer dos anos. Depois vem... de Silêncio de Ânforas,
que é a Marilena mais atual, que já sofreu muito, que já está numa idade provecta. Então, são 3 Marilenas mesmo, todas 3 coexistindo em mim. Cada hora é uma que aflora, né? Então, conforme a poesia aflorava desta ou daquela, depois eu fiz a separação. Esse é um projeto de poesia. A gente já falou também sobre livro de crônica. O que a senhora prefere, poesia ou crônica? Atualmente eu estou mais com a crônica mesmo. Desde que a Gazeta me convidou para escrever crônicas, começou mensal, depois foi para semanal, já tem mais de 7 anos que eu escrevo para a Gazeta, né? Agora quinzenalmente, às quartas-feiras. Então, escrever crônica é muito gostoso. Eu gosto de contar histórias. Eu sou uma contadeira de histórias. Então, é bom porque é muito à vontade. A Gazeta não exige a gente tema nenhum. A gente escreve como bem entende. Então, o que aflorou, vem. E é muito gostoso isso, que vai do meu momento de alma, né? No momento eu estou na fase de reminiscência, no outro eu estou meio crítica, no outro eu estou sonhadora, no outro eu estou... Sabe, é gostoso isso. Do que dá vontade eu escrevo. É uma delícia escrever crônicas, eu gosto muito, é um prazer enorme. Mas poesia a senhora não está escrevendo, mas escreve sim, também? Esses dias até saiu no caderno Pensar alguns poemas mais recentes meus, mas já não tanto quanto antes. Antes eu escrevia muita poesia, direto. Agora eu estou mais com as crônicas mesmo. E a senhora também tem um livro infantil, né? O único livro da senhora que é para criança. É o único, o publicado. Eu tenho vários por publicar, inclusive premiados. Tem uma peça de teatro infantil também que já foi levada à cena no Teatro Carlos Gomes e em vários outros teatros de Vila Velha, nas escolas, chama o Espantalho do Mané. E esse que foi publicado Era Uma Vez um Lugar, Jussará. As Jussaras são palmeiras da Mata Atlântica. Quando eu era criança, eu ia a cavalo com meus primos na Mata do Jussará. Então, é uma deturpação de Jussaral, plantação de Jussaras. O povão falava Jussará. E eu mantive essa nomenclatura. Então, era uma mata linda, cheia de bromélias, periquitos, bichinhos, macaquinhos. Olha, era fantástica. Era uma matinha remanescente da Mata Atlântica, né? Muito rica. E aos poucos ela foi sendo depredada. Hoje praticamente não existe mais nada. A palmeira Jussara é prima irmã da açaí, daquele coquinho, né? E eu comecei a ficar com uma dor à medida que eu vinha ao Espírito Santo, morava em São Paulo numa época. Toda vez que eu vinha, cadê o Jussará? Cada vez estava pior, mais arrebentado, mais depredado. Isso me doía muito. Então eu fiz um livro ecológico, é quase uma cartilha, mostrando como acontece a depredação da natureza e deixando no fim uma mensagem para a criança de hoje, para que ela ame a natureza e vamos plantar, né? Estimulando a que plantem. No lançamento eu distribuí mais de 500 mudas, inclusive de jussaras, de palmeiras jussaras, que eu consegui com a SEAMA e com o IBAMA. E foi linda, eu estimulei muitas crianças a plantarem, né? Onde for, nem que fosse no balcão do apartamento, mas no sítio do titio, na própria Barra do Jucu. Foi muito legal isso. Marilene, qual é o desafio de escrever para criança? É mais que um desafio, é uma responsabilidade, né? Eu não escrevo pensando em ser moralista, não. Como eu fui e sou criança até hoje, eu tenho uma empatia muito grande com a criança, muito, imensa. Eu se dou ótima, como eu digo, com as crianças, né? E então é muito gostoso porque o retorno é fantástico. O retorno com a criança, ela é de uma sinceridade, ela é de uma espontaneidade. Você sente logo de cara se o livro agradou ou não. Com adulto ele pode camuflar, que bonitinho. Com criança não tem disso não. Ela é franca, ela é aberta, ela é tudo. Eu adoro criança, né? A senhora já trabalhou, inclusive, com criança? Já fui professora de jardim de infância, lá no Parque Moscoso, né? Parque Infantil Ernestina Pessoa. Trabalhei lá 3 anos, eu acho, antes de me casar. Eu adorava. Eu pintava e bordava com as crianças. A senhora acha que, de alguma forma, esse contato, né, profissional te inspirou para escrever? A criança sempre me inspira. Profissional ou não, eu tive 5 filhos, né? E muitos sobrinhos.
Então, eu sempre tive contato. Minha casa sempre estava cheia de crianças. Eu fazia teatro de fantoche toda quarta-feira para a criançada da rua. Sempre tive muito contato com criança. E a senhora acha que as crianças de hoje, assim, falta um pouco o incentivo à leitura? Pelo contrário, eu acho que as crianças estão lendo mais. Houve uma época que elas não estavam lendo nada. Faltava incentivo mesmo. Mas parece que o pessoal acordou e as escolas estão investindo na leitura, fazendo as crianças fazerem muita interpretação de texto e estimulando bastante. Porque na minha época a gente lia muito, porque não tinha televisão. Né? Agora, com televisão, com computador, que a criança fica lá com aqueles joguinhos que eu odeio. Então, elas perderam um pouco, tanto da natureza, do contato com a natureza, que eu tive de sobejo, né? Como de tempo para leitura também. Mas eu estou achando que elas estão voltando a ler, sim. A senhora comentou que a senhora até visitou algumas escolas com o livro. Eu sempre sou chamada com esse livro especificamente. Com o Trança. Com o Trança, eu fui à Cachoeira do Itapemirim. Infelizmente, no momento, me foge o nome da escola. Eu fiquei encantada com a escola. A escola excelente. A professora de literatura fez um trabalho maravilhoso com a escola. Eu vi uma resposta muito grande dos alunos. Eu fiquei muito bem impressionada. Voltei de lá, assim, com uma esperança, sabe? Um sentimento de esperança no coração de que realmente, se a gente investe na juventude, se a gente dá o melhor a eles, eles respondem muito bem. Muito bacana esse trabalho que elas fizeram. Pena que eu não estou lembrando agora o nome da escola. E esse contato com as crianças, então, é inspirador? Então, não eram tão crianças, já eram adolescentes. Mas foi inspirador, sem dúvida. Muito bom. Gostei muito. Eu não queria deixar de falar, Marilene, sobre a Academia Feminina de Letras, que a senhora faz parte. Sim. Conta pra gente um pouco do trabalho desse órgão. Olha, a Academia Feminina foi muito importante para mim, porque se não fosse a academia, eu acho que eu não teria publicado esses livros todos e nem feito outros trabalhos que eu tenho feito, além destes, né? Também antologias e tudo mais. Mas desde que a Gracinha Neves reabriu a Academia Feminina, depois de 10 anos de recesso, que faleceu a antiga presidente e tal, ficou nas mãos de Gracinha todo o material e ela reacendeu essa chama que virou uma fogueira. Porque de lá para cá nós temos tido um crescimento incrível, não só com a Gracinha, que fez um trabalho maravilhoso de resgate e de crescimento, entrou muita gente nova, muita gente de muito valor, de muita capacidade, e está num crescimento cada vez maior. Até agora, a última presidente foi Esther Abreu, agora está com a Silvana, que é uma pessoa maravilhosa, mas todo o tempo tivemos várias presidentes nesse meio tempo, né? A Jo Drummond, a Marluce Pestana Dyer, a Regina Loureiro, espero não estar esquecendo, ai meu Deus. Mas cada uma acrescentou algo com seu próprio estilo, com seu próprio jeito, e nós temos tido sempre palestras interessantíssimas que vêm inclusive de fora, e as meninas novas que entraram são formidáveis, elas trouxeram sangue novo, Karina Fleury, Renata Bonfim, e é ruim a gente citar, né, porque a gente às vezes esquece o nome das pessoas assim nesse momento, mas são ótimas. Sônia Lora, nós temos um bando de gente boa lá dentro, sabe? E é um espaço de discussão aberto aos capixabas? Sim, naturalmente. Normalmente a reunião consta de uma reunião interna que se fala dos assuntos internos. Logo em seguida abre-se a reunião com palestras com convidados ou com nós próprios, dos membros. E isso sempre é aberto. Nós recebemos de coração aberto quem queira vir assistir, participar. Mas a academia é rica, sabe? Acontece coisa bonita lá dentro. Eu queria falar também sobre o blog da senhora. A senhora tem um blog que a senhora sempre está atualizando com os trabalhos. Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência com a internet, levar a literatura para a internet?
Pois é, menina, é muito bacana. Eu não sou muito versada em botões, não, né? Eu pedi a minha filha, socorro a minha filha Janine, e ela que montou o blog para mim. Depois que ela montou tudo bonitinho, eu vou tocando. E então minha intenção era fazer um blog de literatura, mas de intercâmbio também. O ano passado eu fiz um concursinho de poesia, todo mundo mandou seus poemas, fizemos uma votação, teve os vencedores, e agora eu fiz assim uma espécie de oficina literária. Não me arvoro em gato mestre, como dizia Maria Helena Siqueira, eu não sou gato mestre, para dar oficina literária, mas umas dicas do que eu absorvi no meu aprendizado com meu pai e com as leituras, né? Então, dou as dicas sobre escrever, porque às vezes eu vejo que tem gente que quer escrever e tem dúvidas. Então, eu tento sanar algumas das dúvidas e publico poemas, publico crônicas, não só meus, mas dos outros também. Eu quero, quanto mais gente participar, melhor, né? Também de outros países, porque eu fiz uma descoberta incrível. Quando eu descobri que tinha uma estatística lá, gente, eu já fui lida em lugares que eu nunca imaginei, nunca antes navegado. Ucrânia, Polônia, Uruguai, Paraguai, Itália, Espanha, França, Alemanha, Rússia. Tem um monte de visitantes da Rússia. Eu fiquei boba, falei, como é que essa gente descobre? E quem é que fala português lá? Né? Bacana dessa. Hong Kong, Japão. Então, que penetração incrível tem. Às vezes é uma visita só, mas mesmo assim, lá do outro lado do mundo, alguém visitou meu bloguinho. Eu fico entusiasmadíssima, né? Então eu publiquei alguma coisa em italiano, alguma coisa em francês, já que eles estão abrindo, né? Marilena, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é fantástico essa oportunidade que vocês dão e espero que as pessoas visitem primeiro o meu blog, mas também venham visitar meus livros, né? A gente tem um intercâmbio maior. Muito Obrigada. Bom, agradeço muito. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu espero o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.